Saudações filosóficas. Há um poema de Cavafis, intitulado Ítaca, no qual este poeta grego diz basicamente o seguinte: quando tomares o caminho de Ítaca, deseja que a viagem seja longa, cheia de aventuras, cheia de ensinamentos, não temas os lestrigões, nem os ciclopes, nem o irascível Poseidon, jamais os encontrarás no caminho se não os trouxeres dentro de ti. Visita também cidades, portos, mercados, e não deixes de te instruir junto dos que sabem. Conserva Ítaca sempre presente no espírito, alcançá-la é o teu destino, mas não te apresses, não te apresses. Mais vale chegar à ilha só na velhice, rico com o que traz ganho no caminho, e sem esperar de Ítaca qualquer outro bem. E diz ainda, Ítaca ofereceu-te esta bela viagem, sem ela não te terias posto ao caminho, enfim, ela nada mais tem para te dar. Mesmo que seja pobre, Ítaca não te enganou. E conclui com estas palavras: sábio como és, com uma tal experiência, compreendeste com certeza o que as Ítacas significam. Ora bom, o poema é célebre, é magnífico e, enfim, não é preciso ser muito sábio nem ter grande experiência para perceber o que as Ítacas significam. Portanto, as Ítacas significam os sonhos, os ideais, o sentido da vida e também, este é um ponto extremamente importante, o valor do percurso, o valor da viagem, a importância de fruir cada momento sem estar preocupado em alcançar a meta. Como diria Miguel Torga, em qualquer aventura o que importa é partir, não é chegar. Portanto, este poema acaba por ser uma alegoria da vida com uma forte dimensão didática, normativa, ética, portanto acaba por propor um ideal de conduta que passa justamente pela apreciação de cada momento, a apreciação da viagem, sem estar preocupado em chegar à meta. Portanto, mais importante do que atingir o objetivo é desfrutar do percurso. Bom, mas vamos tornar isto um pouco mais complexo a partir de um livro de Mircea Eliade intitulado A Provação do Labirinto, diálogos com Claude-Henri Roquet, porque este senhor diz o seguinte a propósito de Ulisses, e a propósito, no fundo, da viagem de Ulisses para Ítaca, diz que Ulisses é para mim, para ele, o protótipo do homem não só moderno, mas também do homem do futuro, pois é o tipo do viajante encurralado. A sua viagem era uma viagem para o centro. Dito de outro modo, portanto, era uma viagem para si mesmo. Ítaca representa o si mesmo. E mais adiante ele vai reforçar este valor do centro quando diz: não importa onde, há sempre um centro do mundo. Uma vez nesse centro, estais em vossa casa. Estais efetivamente no verdadeiro ipse. E no centro do cosmos. O exílio ajuda-vos a compreender que o mundo nunca vos é estranho, desde o momento em que tenhais um centro. Portanto, a viagem para Ítaca é a viagem para o centro de si mesmo. E diz também, era bom navegador, Ulisses era bom navegador, mas o destino, ou seja, as provações iniciáticas que necessitou de ultrapassar, forçaram-no a retardar indefinidamente o seu regresso ao lar. Portanto, Ulisses não adiou a sua chegada a Ítaca por vontade própria. Ele foi forçado a adiar o seu regresso ao lar. Penso que o mito de Ulisses, acrescenta Mircea Eliade, é muito importante para nós. Todos nós somos um pouco como Ulisses.
procurando-nos, esperando regressar e depois, sem dúvida, reencontrando a pátria, o lar, reencontrando-nos a nós mesmos. Bom, então temos aqui a ideia de que a viagem que Cavafis considera que deve ser fruída a cada momento tem, segundo Mircea Eliade, uma dimensão iniciática, portanto, e no fundo acaba por ser um meio para atingir esse centro, que é o si mesmo. Portanto, o valor, neste caso, está no fim, não está propriamente no meio. A viagem aqui não tem um valor intrínseco, tem um valor instrumental. É um meio para atingir Ítaca, ao contrário do que defendia ou propunha Cavafis no seu poema. Logo a seguir, ele vai comparar esta viagem para Ítaca a um labirinto e diz: mas, como o labirinto, em todas as peregrinações arriscamo-nos a perder. Se conseguirmos sair do labirinto, reencontrando o seu lar, então tornamo-nos outro ser. Aqui, Mircea Eliade introduz uma outra ideia, a ideia de sair do labirinto. E ficamos um pouco confusos, porque não percebemos se a viagem é uma viagem para o centro do labirinto ou para a saída do labirinto. São coisas distintas. Ainda assim, ele vai insistir nessa dupla ideia quando escreve, umas páginas mais à frente, num capítulo intitulado O Sentido do Labirinto, quando diz que um labirinto é a defesa, por vezes mágica, de um centro, de uma riqueza, de uma significação. Penetrar aí pode ser um ritual iniciático, como o vemos pelo mito de Teseu. Esse simbolismo é o modelo de toda a existência, que, através de numerosas provações, as tais provações iniciáticas, avança para o seu próprio centro, para si mesmo, para o Atma, para empregar um termo indiano. Portanto, aqui está, mais uma vez, a ideia de que a viagem de Ulisses simboliza a viagem para o centro de si mesmo. Mas logo a seguir, diz, muitas vezes tive consciência de sair do labirinto, ou de encontrar o fio. Portanto, o tal fio de Ariadne. Portanto, uma coisa é caminhar em direção ao centro do labirinto, como fez Teseu, e eventualmente retirar a vida do Minotauro. Outra coisa é sair do labirinto através do fio de Ariadne, depois de ter, enfim, chegado ao centro, eventualmente. Portanto, são duas ideias distintas. E continua dizendo, perdi-me no labirinto, mas no fim tive bem o sentimento de ter saído vitorioso de um labirinto. E mais, a situação torna-se ainda mais complexa quando Mircea Eliade diz o seguinte: mas é ainda preciso dizer que a vida não é constituída por um só labirinto. A privação renova-se. E é a nossa condição. Não somos nem anjos, nem puros heróis. Uma vez atingido o centro, somos enriquecidos. A consciência alarga-se e aprofunda-se. Tudo se torna claro, significativo. Mas a vida continua. Mais uma vez, a ideia da importância de atingir o centro do labirinto. Mas a vida continua, enfim, outro labirinto, outros encontros, outras espécies de provações, num outro nível. Ou seja, neste caso, o que Mircea Eliade nos está a dizer é que existem muitos labirintos. E, portanto, isto, claro, que torna a ideia de centro de si mesmo mais duvidosa, porque digamos que os labirintos são todos relativos. Nós podemos atingir o centro de um labirinto, mas não atingirmos o centro de nós mesmos. É como se houvesse um labirinto de labirintos. E, portanto, o grande objetivo será alcançar o centro desse labirinto de labirintos. Ou então sair
enfim, escapar a esse labirinto de labirintos. Portanto, a ideia é bastante labiríntica. Há um poema de Mário de Sá Carneiro que começa com esta quadra. Perdi-me dentro de mim porque eu era labirinto, e hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. Bom, é claro, Mário de Sá Carneiro, ao dizer isto, tem, enfim, a noção de que ele é labirinto, e diz que se perdeu porque era labirinto. Mas pode acontecer que ele se tenha perdido porque não conseguiu encontrar o centro, não conseguiu eliminar o Minotauro e não dispunha do fio de Ariadne que lhe permitisse sair do labirinto. Mas os dois versos seguintes são muito significativos. E hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. Ter saudades de si mesmo significa que a pessoa, de algum modo, já esteve consigo mesma. Portanto, se nós temos saudades de Ítaca, é porque já trazemos Ítaca dentro de nós, é porque já passamos por lá. E, portanto, isto talvez possa iluminar a ideia de Cavafis de que o mais importante é a viagem e não propriamente chegar à meta. Ou seja, nós só conseguimos apreciar a viagem precisamente porque já trazemos Ítaca dentro de nós, ainda que seja apenas sob a forma de um ideal, ainda que seja apenas como objeto de saudade, a tal saudade que o poeta diz que tem de si mesmo. E por hoje é tudo. Até à próxima.